servidoras e servidores, estamos em mais um programa Fala Saúde, nesse mês de outubro, e vamos dar aqui então seguimento aos assuntos aí que estão borbulhando neste mês, assuntos e notícias do mês, né, Rebeca? Isso aí? Isso mesmo. O que temos aí então de assunto, Rebeca? A gente tem alguns assuntos importantes hoje para passar para vocês, e um deles é a gente voltar a falar da reforma administrativa, que é a PEC 32, né? Mesmo porque a gente teve a aprovação dessa reforma administrativa para os servidores estaduais. Então, ainda não foi dessa PEC 32, que nos afeta diretamente enquanto servidores municipais. Sim. Mas a aprovação dessa PEC estadual é muito triste, né? É um triste presságio aí do que vem pela frente, de uma provável aprovação dessa PEC 32, que não só afeta nós, servidores, diretamente, como afeta também quem aí se interessa a fazer os próximos concursos públicos que passarão a ocorrer, né, com o fim da Lei Complementar 173, que foi por conta da pandemia, né? Sim. Então, provavelmente aí a gente vai ter muitos concursos pela frente, até pelo desfalque que a gente teve de muitos profissionais, né, durante esses tristes meses aí que a gente viveu. Mas essa PEC estadual não nos afeta aqui enquanto municipais, mas traz aí pra gente com tristeza, né, saber que muitos desses servidores estaduais vão ser prejudicados e que provavelmente essa PEC 32 vai ser aprovada e vai acabar afetando a gente de uma forma negativa, e como eu estava dizendo, não só nós servidores, mas provavelmente é o fim aí do serviço público no geral, principalmente na educação, a educação pública e o SUS. Então vai afetar também toda a comunidade, não somos só nós servidores, por isso que é importante a gente realçar isso e divulgar esse diálogo com a comunidade. É importante que cada servidor converse com a sua família, converse com os seus vizinhos, agora que a gente está passando aí a ter um contato um pouco mais ampliado, social, né? A gente precisa levar esse diálogo para de alguma forma a gente se mobilizar e barrar a aprovação dessa PEC 32. As reformas aí, né, administrativas que vêm sendo faladas, né, Rebeca? Isso. E aí, para os servidores, para nós que já somos servidores, essa PEC acaba nos afetando de alguma forma, como eu disse, também vai afetar aí quem for ingressar nos próximos concursos. Para todas essas dúvidas, a gente tem uma playlist de um dos programas aqui do sindicato, que é feito pelo nosso presidente, o Salatiel, junto com a Ana, que é a nossa diretora, onde eles tiram todas essas dúvidas. Então, o nosso programa Sindicato Responde. Isso. São programas curtinhos, né, Simone? Perguntas dá para colocar e ir assistindo enquanto faz ali o café da manhã, ou enquanto dirige, não precisa assistir, dá para ficar só ouvindo. Mas é importante ir tirando essas dúvidas, o que me afeta enquanto servidor. E aí o Juninho vai deixar pra gente o link dessa playlist para vocês acessarem, tirarem todas essas dúvidas e poderem levar esse diálogo aí para toda a comunidade. A tristeza que a gente vê em tudo isso, né? E como tudo isso nos afeta, né, Rebeca? Porque a gente pensa que as coisas estão um pouco longe da gente quando a gente vai falar de nível federal, e a gente tá aqui no município que não vai chegar na gente, e as coisas vêm chegando sim. Então, a gente falando da PEC 32, que é algo que vem lá do nível federal, mas aí a gente já vem com essa questão da 26, que foi aprovada, que já é no nível estadual, ou seja, já tá descendo, tá chegando mais próximo, ou seja, daqui a pouco vai chegar perto da gente. Isso. Então, se a gente não tiver essa conscientização, se a gente, enquanto cidadão, não conscientizar os nossos pares, não conscientizar a nossa família, né, aqueles que estão em volta da gente, de que faz diferença a gente ser contra isso, de que isso vai trazer danos, né? Porquês, né, para argumentar, por isso que é importante assistir esses vídeos, tirar todas essas dúvidas, sim, né? E esses vídeos traz, obrigada, Rebeca, esses porquês, né? Exato. No que vai mudar, né? No que vai mudar na saúde e na educação diretamente relacionado no seu dia a dia de cidadão, se aprovado essas reformas
que falam que são reformas administrativas para melhorar, mas que na verdade são reformas que vai acabar destruindo e sucateando aí, acabando hoje, com serviços essenciais. Hoje a gente já tem uma noção, né? Porque não é uma coisa tão nova. A gente teve aí as outras tristes experiências da própria reforma trabalhista, a reforma da Previdência que veio aí e que hoje a gente já está começando a colher frutos amargos, né? Principalmente para os mais jovens que estão ingressando agora no mercado de trabalho. Então, que a gente possa tomar como exemplo, infelizmente, o tanto que isso vem para prejudicar nós trabalhadores e também a população como um todo, né? É um projeto muito triste que, se a gente não tiver esse entendimento, a gente não consegue dialogar com os nossos pares, a gente não consegue dialogar com a nossa família, e aí as pessoas acham que política não se discute, que a gente não precisa discutir porque tudo vira uma briga. Então não é esse o intuito. O intuito é que a gente tenha esses argumentos e que, baseado nesses argumentos, a gente possa ter essas conversas, esses diálogos e trazer essas pessoas para esse lado, né, de razoabilidade do que a gente precisa ter enquanto sociedade, enquanto trabalhadores, para a gente ter uma boa qualidade de vida dentro do trabalho que reflete diretamente no próprio serviço que a gente vai ofertar para a população, tá? Isso, então a gente vai estar aqui deixando na descrição aqui, o Juninho tá deixando aqui já na descrição, os links, então, do Sindicato Responde, Isso. que são vários videozinhos, então, com perguntas e respostas bem bacanas aí, que explicam didaticamente aí sobre essas reformas, tá bom? Certo. E aí, além da PEC 32, a gente vai falar também vai voltar a falar, né, Simone? Sim. Do nosso PL, do piso salarial da enfermagem, né? Sim, que a gente continua nessa luta, né? Aí não esquecemos e não podemos deixar adormecer, né? Apesar com a felicidade de saber que a pandemia, as vacinas têm avançado, graças a Deus, né? Estamos aí já com terceira dose para idosos, terceira dose para profissionais de saúde, vendo hospitais campanhas que foram desmontados, né? Vendo o número de hospitalizações abaixando, ficamos felizes com isso, né? Mas a gente não pode esquecer o terror que a gente passou, as mais de 600 mil mortes que infelizmente nós tivemos, e o nosso sentimento por todas elas. Não podemos esquecer todos os profissionais de saúde que perdemos nessa tragédia toda, né? E não podemos deixar, né, também esquecer, deixar de traduzir os aplausos, né? Porque a fala de herói, né, Rebeca? Exato. Os aplausos que recebemos e as homenagens que recebemos, trazer isso e traduzir isso em direito adquirido. Exato. Né? Em valorização e respeito à nossa categoria profissional. Exatamente. A gente teve aí uma pausa nos trabalhos da PL, porque ele sofreu algumas alterações e emendas, até da própria senadora Elisiane Gama, né, que fez uma das alterações importantes para se manter o cálculo baseado nas 30 horas, né, que a gente não tinha isso ainda no texto. Então, ficou paralisado aí algumas semanas e agora o que a gente precisa? Cobrar de novo para que esse PL entre em votação, né? Sim. A gente teve uma frente parlamentar aí composta por alguns senadores que estão fazendo essa cobrança. Então, a gente precisa que vocês retomem aí as hashtags, né, Simone, nas Sim. redes, pra gente cobrar para que esse PL seja pautado e votado, gente. Então a gente tem a hashtag aprova a PL 2564, tá? Pra gente continuar trabalhando ela nas redes sociais. Queria citar aqui, né? Então, como eu já coloquei, né? Saiu no site do COFEM, o nosso Conselho Federal de Enfermagem, algumas informações. Então, no dia 20 de outubro, em ofício ao presidente do Senado, né, a votação do PL 2564 do senador Fabiano Contarato, que estabelece o piso salarial nacional para a profissão. A pandemia da Covid-19 mostrou o trabalho heróico da categoria, fundamental para salvar milhares de vidas. Mais do que nunca, o parlamento precisa fazer a sua parte para que esses profissionais tenham a valorização
valorização que tanto almejam e merecem, né? A gente teve no ofício, nesse ofício, uma citação do depoimento da enfermeira Maíra Pires Lima, que perdeu a sua irmã à Covid-19 em Manaus, deixando os sobrinhos órfãos, né? Assim como o sentimento que a gente deixa, né, para essa colega Maíra, como tantos outros, né, Rebeca, colegas nossos aqui mesmo de Sorocaba, colegas condutores, colegas da enfermagem, colegas médicos, que infelizmente foram aí acometidos e também deixaram entes queridos. E então a gente deixa aqui esse apelo, né, é hora, né, de os parlamentares atuarem para colocar em votação essa PL. Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS, a saúde dos brasileiros. Então, vamos continuar seguindo firmes, né, e cobrando para colocarem em votação a PL 2564. Isso, então repostem, né, as postagens que forem relacionadas ao tema da PL, coloquem as hashtags, postem fotos de vocês com a solicitação, aprova PL, marquem os senadores, coloquem as hashtags em todas as postagens para que a gente tenha aí essa demonstração pública, né, de como a gente acompanha também tudo relacionado à nossa profissão, de como é necessário que essa PL tenha andamento e seja aprovado, para trazer esse reconhecimento, como a Simone bem colocou, de uma forma palpável para esses profissionais que se dedicaram tanto nos últimos meses, né, Simone? Sim. E aí vamos até atrelar agora aqui, falar um pouquinho do senador Fabiano Contarato, né, Rebeca? Isso. Atrelar aqui a ele que, além dele ser dele, né, essa PL, falar um pouquinho aqui de CPI, que é das pessoas que está lá também, empenhadas, né, na CPI da Covid. Essa semana a gente teve aí momento histórico, né, Rebeca? Exatamente. Vamos respirar até. Foi um dos momentos históricos mesmo, né? A gente teve o encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito da investigação da Covid-19 no Brasil. Então, o relatório foi entregue aos parlamentares e foi realizada a leitura, né, desse relatório, que é aí bem extenso. A gente tem aí quase 1000 e tantas páginas, né? De um relatório conciso, apesar de muitas pessoas ainda colocarem ou tentarem colocar, né, o jargão de que tudo acaba em pizza aqui nesse país. Sim. E que essa CPI vai ser mais uma CPI que não vai dar em nada. Mas aí eu acho que é importante a gente trazer a reflexão do que é dar em alguma coisa para você, né? Eu vi até uma colega postando isso, uma colega da saúde postando isso essa semana. O que é dar em alguma coisa para você dessa CPI, né? Porque até os relatos que a gente teve do próprio presidente da comissão parlamentar, o senador Omar Aziz, e do relator, o senador Renan Calheiros, é de que os principais objetivos dessa comissão, além de, obviamente, listarem no relatório todos os crimes praticados, né? Sim. Dentro do nosso país aí nos últimos meses, que a gente vivenciou de uma forma muito triste, muito lamentável, como a Simone também citou, mais de 600 mil vidas perdidas de um país, né, onde a gente poderia ter tido outro caminho. A gente vive hoje na prática a constatação da aplicabilidade, da eficácia das vacinas, né, do distanciamento e das orientações corretas quando aplicadas. Então é uma cena muito triste do que a gente tem vivido, e hoje, obviamente, é tudo atrelado, né, à questão econômica, que também tem trazido aí tristes notícias para o nosso dia a dia. Como tudo isso foi dirigido. Muitas vezes a gente fica até desgastado, mas o que a gente precisa é acreditar que, além desses objetivos da comissão de listar todos esses crimes que precisam ser listados, que depois vão tomar os seus caminhos, vão ser direcionados aí para onde devam prosseguir, e aí que vai existe um processo a ser seguido, né? Se essas denúncias, na verdade, listadas no relatório, vão ser acatadas ou não, se vai ser aberto algum processo de investigação para que, de repente, o presidente seja afastado ou não. Então agora a gente vai ter outras etapas, né? Sim. Mas a importância dessa comissão e desse relatório fica para, além de listar esses crimes, ser feito todo esse registro histórico, né, Simone? De todo esse genocídio que a gente vivenciou nesse país, esse registro público e histórico, não só nós brasileiros que assistimos com muita tristeza
todas as sessões, mas isso repercutiu também no mundo todo, né? Muitas vezes as sessões da CPI eram manchetes aí em jornais internacionais, tamanho horror do que se era mostrado ali, né? Sim. Então é necessário que a gente tenha esse registro histórico. Como a gente já estudou aí ao longo dos anos nos livros de história, muitas das coisas que aconteceram no nosso país, as gerações futuras também vão ter que estudar isso de uma forma muito verídica. Então precisava hoje, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, que todo esse registro histórico fosse feito. E se ao longo de todo o processo da CPI, Rebeca, né, que foi um processo longo, quanto tempo de CPI? A gente teve quase 6 meses, né? Se com a prorrogação, né? E com todo esse processo, ao longo de todo esse tempo, não fosse esse processo, nós não teríamos tido as questões das investigações, das compras das vacinas, né? Tudo isso não teria caminhado. A compra de vacina não teria caminhado. Exato. Então, assim, para quem quer falar assim, isso não vai dar em nada, vai dar em pizza, não, gente, já deu. Já trouxe resultados, sim. Nós já temos resultados, né? Infelizmente, a gente não consegue. Tivemos, né, a questão das vítimas, mas resultados da vacina, a gente teve sim. E querendo ou não, também a CPI acabou sendo um dos mecanismos que ajudou a direcionar aí os trabalhos dentro do próprio Ministério da Saúde, que vinham aí meio desgovernados, né? Principalmente em 2020. Voltar os olhos ali, atenção para que as coisas caminhassem na liderança. E para o que trouxesse resultados efetivos, e não para que a gente ficasse apostando aí em coisas sem comprovação científica, né? O que trouxe muita polêmica dentro da área da saúde, mas que a própria CPI também teve um papel importante, né? Nesses depoimentos todos que envolveram aí o uso de cloroquina, de experimentos, infelizmente, aí em humanos, né? Humanos sendo como cobaias, né? Então, assim, tem um capítulo muito obscuro dessa história que ficou registrado e que as pessoas vão ser responsabilizadas de alguma forma, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência de que o que a gente tem dentro da democracia são processos. E a CPI é um desses processos, e foi importante que a gente não use e não compartilhe desse triste discurso de dizer que tudo acaba em pizza, né? Porque o que eles querem é que a gente acredite nisso e que de alguma forma a própria população não se envolva, né? Não acompanhe, não cobre, não investigue, né? O que está sendo feito lá. Mas o nosso dever como cidadãos até é que a gente tenha esse acompanhamento e que a gente possa, mais uma vez, assim como o assunto da PEC 32, dialogar entre os nossos, dialogar entre família, para a gente ter todos esse crescimento dessa consciência coletiva, de certa forma, que vai nos afetar diretamente enquanto cidadãos, afeta a nossa saúde física, afeta a nossa saúde mental, afeta a economia, todas as consequências que a gente está tendo aí da pandemia. Então tudo está entrelaçado, tudo é política. Por isso que é essa importância da gente se envolver também com isso. A gente espera então que todos continuem bem, fiquem bem, usem máscaras, mantenham o distanciamento, lavem as mãos, tomem vacina. Aí a importância de acompanharem a agenda aí da aplicação das doses de reforço que vem sendo feitas aí. É importante a gente manter essa vacinação, tá bom? E essa semana, última semana do mês de outubro, a gente traz aí o dia 28 de outubro, menção ao Dia do Servidor Público Municipal. Isso mesmo. E a gente quer dar os parabéns a todos os nossos colegas servidores públicos municipais, aguerridos, que estão aí na frente, na batalha. E parabéns! Sigam firmes, né? Sigam fortes. Vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos aqui, que a gente possa seguir em conjunto na luta e na defesa aí pelo servidor público e pelo trabalho também de qualidade, pelas condições adequadas de trabalho. A gente sempre gosta de falar, né, Rebeca, que juntos somos sempre mais fortes. Sempre mais fortes. Até o próximo Fala Saúde!